Tudo bom, pessoal? Meu nome é Arthur Dias, eu sou aluno do segundo semestre do programa de pós-graduação em transportes da Universidade de Brasília e nessa apresentação eu vou fazer uma análise de um artigo cujo título é Custos Sociais dos Acidentes de Trânsito, uma análise internacional. É desses dois autores que estão aí no slide. Esse artigo foi publicado nessa revista no ano de 2016. O artigo, fundamentalmente, ele compara as metodologias e valores de custos sociais em 17 países, evidenciando as diferentes abordagens e como elas influenciam as estimativas dos impactos nos acidentes. E esse estudo ele se relaciona diretamente com a minha dissertação, que investiga a relação entre a velocidade média dos veículos e a ocorrência de sinistros de trânsito com vítimas fatais nas vias urbanas do Distrito Federal. O estudo ele foi organizado da seguinte forma, nestes 5 pontos principais. Inicialmente, foi introduzida a relevância estratégica do problema, depois a revisão e o contexto da literatura e os objetivos específicos do estudo. O terceiro ponto é a questão do detalhamento da metodologia e os componentes de custos analisados. A quarta etapa do estudo ele mostra os resultados e a discussão das causas, né, que revelam as discrepâncias entre os países. E, por fim, ele encerra com as conclusões e recomendações essenciais para a harmonização e melhoria das futuras avaliações dos custos. Inicialmente, os autores trazem informações sobre os custos sociais dos acidentes de trânsito e o motivo deles serem tão fundamentais para a criação de políticas públicas baseadas em evidências. Este conhecimento ele fornece insights sobre as consequências dos acidentes para a economia e o bem-estar social. Esse alto fardo socioeconômico ele é frequentemente destacado por organizações internacionais, como a OMS e o Banco Mundial, que são citados ao longo do estudo, para justificar as necessidades de melhorias na segurança viária. Esses dados eles são essenciais para priorizar os recursos e comparar os custos entre as diferentes áreas. E, além disso, eles são os insumos básicos para a análise de custo-benefício, que ela é usada para estimar o retorno social de investimentos em infraestrutura e segurança viária. No estudo, os autores eles trazem estimativas globais, muitas delas baseadas em estudos da década de 90, que sugeriram que os custos sociais eles variavam cerca de 1% do produto interno bruto em países de baixa renda e de 2 a 3% em países de alta renda. Contudo, essas estimativas elas são datadas e provavelmente elas subestimam os custos reais dos acidentes. Assim, o principal objetivo desse estudo foi fornecer uma visão internacional mais atualizada dos custos sociais dos acidentes. E o mais importante, os autores eles buscam descrever e analisar de uma forma mais crítica as diferenças nas metodologias aplicadas entre os 17 países incluídos no estudo. O artigo ele traz uma análise que inclui 17 países, sendo 10 desses países de alta renda, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, e 7 países de baixa e média renda, como o Camboja, a Indonésia e as Filipinas. Todos os países eles seguem diretrizes internacionais e elas se distinguem em 5 componentes principais de custo. O primeiro são os custos médicos, e dentro dele nós podemos colocar o tratamento e a reabilitação das pessoas. O segundo seria a questão da perda de produção, que é a perda de renda devido à incapacidade ou à fatalidade. O terceiro são os custos humanos,
e eles representam a questão dos custos imateriais, como o sofrimento, a perda de qualidade de vida. E o quarto seria os danos à propriedade, que estaria aí incluído a questão da manutenção dos veículos, das estradas e de objetos físicos que devido à questão do sinistro, foram danificados. E por fim, a questão dos custos administrativos, que seria justamente a questão do pagamento e das custas das polícias, do judiciário e a questão das seguradoras. E a variação do cálculo desses custos que é o ponto principal do artigo. No artigo, a principal fonte de variação nos custos totais, ele reside na forma como os custos humanos são estimados e calculados. O método padrão ouro, que ele é recomendado internacionalmente, ele é denominado disposição a pagar, o WTP, e ele estima o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por uma redução no risco. E esses cálculos eles resultam no valor de uma vida estatística. E esse método ele é utilizado pela maioria dos países de alta renda. Já países como a Austrália e a Alemanha, eles utilizam um método de pagamentos de compensação. Eles são definidos por lei ou por tribunais. E já os países de baixa e média renda, eles utilizam como método uma regra de bolso, onde os custos humanos eles são proporções arbitrárias. E esses três métodos eles são bastante contrastantes. Por exemplo, o valor de uma vida nos Estados Unidos que utiliza o primeiro método do WTP, ela chega a 9,2 milhões de dólares, enquanto que o custo humano por fatalidade na Alemanha é de 40 mil dólares. E já no Camboja, que utiliza o terceiro método, que é a regra de bolso, é 8 mil dólares. Agora, relacionando os custos com a porcentagem do PIB, nós podemos observar que nos países de alta renda, a média é de 2,7%. Já em países de baixa e média renda, essa média é de 2,2%. No entanto, essa média ela é distorcida pelas diferenças metodológicas aplicadas em cada um dos países. Por exemplo, em Singapura, eles não corrigem a questão da subnotificação dos dados de acidentes. Já em países como Austrália e Alemanha, eles não utilizam o método WTP para os custos humanos. Então, o insight metodológico chave do estudo é que se nós excluirmos os países que não usam o WTP e os que não corrigem a subnotificação de acidentes, a média dos custos nos países de alta renda ela sobe para 3,3% do PIB. Isso sugere que as estimativas de 1 a 2% do PIB nos estudos mais antigos, elas subestimam severamente esse problema. Bom, nessa fase do estudo, ele menciona a distribuição dos custos entre os componentes e, e esses custos eles variam drasticamente dependendo do método de valoração. Por exemplo, nos países de alta renda que utilizam o WTP, os custos humanos eles são o componente dominante, representando em média 54% do custo total. E já nos países de baixa e média renda, onde a valoração humana ela é baixa, o componente que é dominante é o dano à propriedade, com uma média de 39% do custo total. Então a conclusão que eles tiveram foi justamente a seguinte, que a diferença na composição do custo ela não reflete fundamentalmente a natureza dos acidentes nos países, mas sim uma diferença drástica na valoração da vida e do bem-estar humano. Uma das principais contribuições do estudo, ela mostra que a prevenção não deve focar apenas nas fatalidades. A distribuição do custo total por severidade mostra que os acidentes com lesões tanto graves quanto leves
respondem por metade do custo social total, ou seja, 50%, em comparação às fatalidades, que representam de 25 a 30% do custo total. Isso tem uma implicação política direta. O investimento na prevenção de fatalidade já não é suficiente. Políticas eficazes na redução de lesões devem ser a prioridade. Ligando todos os pontos que a gente viu anteriormente, os autores eles deixam claro que as diferenças nos custos estimados são explicadas mais pelas diferenças metodológicas do que por diferenças reais nos níveis de segurança viária. Então, os pontos críticos discutidos no artigo são basicamente três. O impacto do WTP, que ele se revela bastante significativo no cômputo desses custos. A questão da qualidade dos dados, que também é um dos pontos críticos, em que ele reforça a questão dos problemas de subnotificação dos dados e que essa subnotificação pode distorcer os resultados. E por fim, outro ponto bastante discutido é a questão da fronteira do conhecimento, em que ele define a questão dos custos de evitamento, que ele cita como exemplo a questão de um condutor ter medo e aí por conta desse medo ele deixar de fazer alguma coisa, como por exemplo viajar. Então esse tipo de situação ela não é medida, mas ela pode ter uma participação significativa nesses resultados. Os autores concluem o estudo apresentando três lições centrais. A primeira, está descrita aqui no slide, é que os custos reais eles são muito mais altos do que se pensava. Em países com metodologias robustas, o fardo econômico ele chega a 3,3% do PIB em média. Já a segunda lição que os autores trazem é que o principal fator de custo são as lesões e não as fatalidades. Metade do custo social, 50% deles, provém de acidentes com feridos. E a terceira lição que os autores trazem diz respeito à inconsistência metodológica que impede uma comparação válida entre os países. Isso mostra que dentro da segurança viária o custo humano é de difícil mensuração. Como desafio, os autores eles sugerem uma avaliação mais harmonizada, e isso vai exigir uma aplicação de diretrizes internacionais para os estudos de custo, abrangendo tanto os componentes incluídos quanto os métodos, e isso vai garantir uma maior confiabilidade dos dados. Eles também sugerem um foco em pesquisa para superar essas lacunas. Então, eles insistem que é preciso investigar métodos para estimar os dados. Por exemplo, quanto a danos à propriedade, os custos humanos de lesões em todos os países e, de forma crítica, estudo de WTP nos países de baixa renda, já que normalmente eles são feitos em países de alta renda. E a mensagem final do estudo ela é bastante clara. É que os dados eles precisam ser precisos e comparáveis. E só assim eles poderão ser base para políticas de segurança viária mais eficientes. Bom, é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.